Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, sou professor de Educação Física aqui do Secom da Unicamp e vim falar hoje com vocês sobre anabolizante e exercício físico. Então vamos abordar um pouco mais sobre a parte do exercício físico relacionado com a questão do uso dos anabolizantes, tá? Então vamos lá. Primeiramente, é legal a gente entender quem que procura esse uso, né, dos anabolizantes, né? Antigamente começou lá com os atletas, né, de alto rendimento, então os halterofilistas, né, que fazem levantamento de peso, russos, né, então isso começou a se disseminar dentro da questão da performance mesmo. Só que com o passar do tempo, isso foi mais associado com a estética, com o corpo ideal, e hoje em dia as pessoas que utilizam para um fim estético são muito maiores do que as pessoas que utilizam para a questão de performance em si. Tá? Isso é algo preocupante, né? E o que, que leva essas pessoas a tomarem esses anabolizantes, né? Então, a principal razão é realmente a questão estética hoje em dia, né? A insatisfação com o corpo em comparação com o padrão ideal de beleza, né, disseminado pela mídia, e algumas pessoas relatam em esse receio de ser excluídos de grupos. Então, a pessoa fala: eu sou muito magro, né? Às vezes estou fora do peso. Então, isso motiva as pessoas a tentar estar mais relacionados com um grupo mesmo, mais inseridos aí em grupos, um discurso de estar em forma, né? De estar num corpo legal. E um outro fator é o imediatismo, né? Então, querer resultados rápidos. A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais as pessoas buscam resultados rápidos e não tem muito paciência para as coisas, né? Então, esse é um dos fatores principais também. E, obviamente, que a questão da mídia, das redes sociais, influenciam muito nessa questão de um corpo ideal, de um corpo perfeito, que a gente sempre precisa estar melhor e melhor e mais, né? Às vezes mais sarado, ou com menos gordura aqui, ou mais massa muscular ali. Isso tem uma influência grande e isso é preocupante, né? E o que, que essas pessoas que procuram, né, que utilizam dos esteroides anabolizantes, elas desejam, né? O principal fator mesmo, pensando fisiológico, é um aumento de massa muscular. Aí, disparado principal, também a redução de gordura é o segundo fator mais querido, né, mais desejado por essas pessoas. E também o aumento da força e redução da fadiga, esses dois itens mais relacionados com a performance. Então, pessoas que buscam o alto rendimento utilizam essas substâncias para esses motivos também, né? E de maneira geral, assim, os estudos mostram que uma das frases mais utilizadas é um corpo mais definido, um corpo mais forte. Então esse é o desejo dessas pessoas. Só que muitas vezes elas esquecem dos efeitos adversos, né, indesejáveis ou efeitos colaterais, que a gente já conversou um pouquinho, né, mas então a questão associada com pressão alta, alteração no colesterol, aumento de mamas em mulheres, atrofia dos testículos, né, nos homens, engrossamento da voz, essa é uma característica muito conhecida por às vezes mulheres que utilizam os esteroides anabolizantes, às vezes ficam com uma voz mais grossa, né? Porque às vezes utilizam hormônios relacionados com a testosterona, que é um hormônio que dá as características mais masculinas, né? Outro exemplo disso é o aumento de pelos, às vezes mulheres que começam a crescer até um pouco de barba, tá? E um outro efeito adverso bem conhecido é o aumento das acnes, né, das espinhas. E quais os principais problemas de saúde mesmo, né, causados pelo uso dos esteroides anabolizantes? Tem vários estudos que mostram esses efeitos adversos, né? Tem pessoas que falam que isso é lenda, que dependendo de como que a gente usar, isso não acontece, mas estudos tanto em laboratório quanto terapêutico mostram que tem esses efeitos adversos, isso existe, tá? E que eles são muito prejudiciais à saúde, muitas vezes irreversíveis, tá?
Os efeitos mais relevantes são aqueles que ocorrem no fígado, tá? Por uma sobrecarga hormonal. Então, o fígado é o órgão responsável por metabolizar essas drogas, né? E às vezes o excesso disso acaba prejudicando o fígado e levando a um problema sério neste órgão. O sistema cardiovascular, muitas pessoas esquecem que o coração é um músculo, né? Então, assim como a gente tem hipertrofia, aumento das fibras musculares nos braços, no peito, né, no bíceps, enfim, a gente tem também no coração, porque o coração também é um músculo. Se a gente olhar essa imagem ilustrativa aqui de um coração, né, um coração cortado, um corte aí do coração, a gente vê essa aqui é a cavidade, né, um ventrículo, uma das cavidades do coração. E a gente vê nessa imagem lateral aqui que pode acontecer um aumento dessa musculatura do coração, uma hipertrofia do coração. E é uma hipertrofia que não é boa, tá? Porque ela diminui essa cavidade. Olha o tamanho aqui desse ventrículo, dessa cavidade, onde pode entrar sangue. Quando o coração bombeia, esse sangue vai lá, tá? E daí, com uma cavidade menor, a gente vai diminuir o volume sistólico, que é a quantidade de sangue que a gente consegue bombear por batida do coração, né? E isso pode levar a problemas graves de alterações de insuficiência cardíaca, entre outros problemas, tá? Além disso, aparelho reprodutor masculino, a atrofia, desculpa, dos testículos, então a diminuição dos testículos, porque você inseriu, né, hormônios exógenos, então aquela concentração aumentada desses hormônios dá como se fosse um feedback, né, negativo lá para o nosso sistema. Fala, ó, você já tem um nível circulante grande desse hormônio. Então o testículo ele não precisa produzir mais hormônio, né? Então, enfim, existe esse prejuízo grande e o estado psicológico, né, das pessoas são alteradas. É um efeito colateral clássico, né, do uso dos esteroides anabolizantes, que são o aumento dos níveis de ansiedade, de depressão. A gente vai abordar um pouquinho isso daqui a pouco também, essa questão psicológica e o motivo também disso daí. E alguns pesquisadores, estudiosos desse assunto dizem que a única maneira segura da gente evitar, né, não ter esses efeitos colaterais devido ao uso dos anabolizantes é não utilizá-lo. Tá? Às vezes a gente ouve, se fizer tal ciclo dessa maneira não vai ter problema, mas os estudos mostram que realmente, às vezes uma simples ciclo assim já podem causar alterações significativas e às vezes irreversíveis. Tá? E uma pergunta que costuma vir para mim, né, que sou da área da educação física, eu quero ter resultado, eu quero ter uma melhora aí estética ou melhora, né, às vezes de performance, eu consigo ter esses resultados sem utilizar, né, os esteroides anabolizantes? E a resposta é com certeza sim, tá? Com uma alimentação equilibrada, treinos bem periodizados, bem programados e com dedicação, obviamente, é possível ter bons resultados, ótimos resultados sem o uso de nenhuma substância, tá? Tanto para pensando, né, na parte de performance para atletas, tanto pensando na questão estética. Um exemplo disso são os Jogos Olímpicos, né, que tem um sistema cada vez mais forte do antidoping e você vê pessoas, né, que claro que existe atletas que utilizam, né, e fazem de alguma maneira para mascarar esse antidoping, mas a grande maioria dos atletas hoje em dia eles não utilizam os anabolizantes e eles têm resultados incríveis, às vezes batendo recordes e recordes, mesmo estando limpos, né, como eles falam, sem o uso dos esteroides e sim com uma alimentação equilibrada, com um treino bem periodizado, bem equilibrado. Pensando aí na questão do treino, a gente precisa treinar de acordo com os objetivos, tá? Se a pessoa tem o objetivo de ganhar massa muscular, ela vai ter um tipo de treino. Se a pessoa tem o objetivo de perder gordura, né, ela vai ter um tipo de treino diferente, tá bom? O ideal é a gente procurar um profissional de educação física para ajudar a gente nesse processo, né? Nessas questões dos treinos mesmo.
existem diversos tipos de treino, tá? Mas pensando aí como o principal uso dessas substâncias é para ganho de massa muscular, às vezes no pessoal de academia e tal. Então, pensando nessas pessoas que querem ganhar massa muscular, a gente precisa realmente treinar, fazer os treinos de força, né? Para aumentar a massa muscular, a gente precisa ter uma sobrecarga ali um pouco maior com pesos adequados, tá? Então, o treinamento de força é o mais recomendado para a gente ganhar massa muscular, né? Trabalhar com a questão da hipertrofia. Vamos lá. Então, o período de descanso é fundamental também. Às vezes a gente vê pessoas que querem treinar, querem, né, ter resultados até rápidos, enfim, ou querem simplesmente ter resultados e elas falam: não, eu tenho que treinar sábado, tenho que treinar domingo, tenho que aumentar a carga sempre. E não é isso que a gente vê na prática, pensando aí em toda a questão fisiológica, né, do corpo humano. Não é quanto mais treino melhor, tá? O ideal é a gente ter uma programação bem equilibrada, bem periodizada, para a gente ter bons resultados. Tá? Então, pensando aí, por exemplo, na questão da musculação, um treino bem organizado, eu não vou treinar o mesmo grupamento muscular em dias seguidos, vários dias, tá? Então, por exemplo, os treinos normalmente são divididos para você não precisar treinar tudo todos os dias. Então, às vezes, um exemplo, você treinou peitoral hoje, você não vai treinar peitoral amanhã, né? Ou enfim, você não vai treinar vários dias seguidos porque o corpo, o estresse causado por aquele exercício, ele vai causar alterações no corpo e o processo de recuperação às vezes demora 24, 48 horas, às vezes 72 horas para a gente recuperar. Então, o ideal é a gente ter um treino bem equilibrado e não nada de ficar lá 2, 3 horas na academia todos os dias, sem descanso. Então, precisa ter um equilíbrio legal. O descanso é fundamental no processo de hipertrofia da síntese proteica. Então, a gente precisa ter um bom descanso aí. É preciso compreender que essas alterações fisiológicas levam um tempo, não é uma coisa tão rápida, e querer acelerar esse processo com o uso dos esteroides anabolizantes é um erro desnecessário e bem perigoso, tá? Falando no uso, né, dessas substâncias, a gente vê que pessoas que utilizam os esteroides anabolizantes, eles começam a aumentar a carga de treino muito rápido, né? E às vezes ela cansa menos com o treino, então ela não tem esse descanso que eu comentei com vocês, que é essencial, e a pessoa começa a treinar mais pesado, pegar mais peso, né? Porém, essa sobrecarga de treino e esse aumento na carga que a gente está utilizando, ela pode comprometer as articulações e os ligamentos, porque a massa muscular, o ganho de massa muscular e o peso que você está utilizando hoje é muito maior que você estava utilizando às vezes em 1, 2 semanas atrás. E isso é muito perigoso, porque as articulações, os ligamentos, eles não se prepararam, né, para esse aumento de carga, esse aumento de estresse, e isso pode causar lesão. E é muito comum isso, pessoas que utilizam essas substâncias, aumentar muito a carga e depois ter uma lesão, porque realmente é, a articulação, os ligamentos, eles não estão preparados para essa nova carga que você está utilizando. O seu próprio peso do corpo às vezes aumenta, a pessoa ganha 3, 4, 5 quilos de massa muscular de repente, né, em pouco tempo, e né, essa questão ligamentar e articular ela é sobrecarregada, então isso é muito prejudicial. E daí o que acontece? Tem pessoas que dependem daquilo, né? Atletas, e daí vem a questão psicológica que eu comentei também. Então, às vezes, quadros de ansiedade, de depressão, e às vezes descontam na comida, e esse processo só fica mais prejudicial. Tá? Então, é mais um fator que está associado com os problemas psíquicos relacionados aí com o uso dos esteroides anabolizantes. Ainda nessa questão de ter bom resultado sem utilizar os esteroides anabolizantes, em alguns casos a inclusão dos suplementos alimentares podem ajudar nesse processo, tá? Então, pessoas aí que têm uma sobrecarga de treino grande podem utilizar esses suplementos alimentares, tá? É importante ressaltar que os suplementos alimentares são completamente diferentes dos anabolizantes, tá? Então, os anabolizantes são
substâncias artificiais, né, que normalmente estão relacionados com a questão hormonal, então é como se fosse um hormônio sintético, e já os suplementos alimentares são relacionados mais com proteínas, aminoácidos, carboidratos, vitaminas e minerais, que são coisas mais naturais, tá? Obviamente que não é todo mundo que vai precisar de suplemento, tá? Para a gente saber se você precisa desse suplemento, é indicado você procurar um profissional de nutrição, tá? Só ele tem capacidade e autorização para fazer essa indicação para você. Nenhum profissional de educação física, nenhum professor de academia tem esse direito, tá? Isso não é legal, tá? E tem pessoas que não precisam do uso de suplementos. Para a grande maioria da população, uma alimentação adequada, né, que um nutricionista também pode te ajudar nesse processo, já vai ser mais do que suficiente para você ter bons resultados, tá? Porque os suplementos alimentares nada mais é do que a utilização aí do que a gente tem tudo aqui. Então, por exemplo, dos ovos, dos frangos, né, dos carboidratos, os suplementos normalmente, os leites, normalmente são derivados, né, desses alimentos. Mas caso na sua rotina você não consiga ter uma alimentação muito adequada, o suplemento pode ser uma opção, tá? Aí o nutricionista vai te ajudar nesse processo. E vem uma pergunta, né? Eu preciso ter o corpo que a mídia coloca como ideal? Né? Esses corpos são reais? Esse corpo está relacionado com a minha realidade? Eu trouxe um vídeo bem curtinho aqui que demonstra isso, né? Como os corpos, eles muitas vezes o que aparece na mídia, nas redes sociais, não é real. Tá? É uma imagem aí de uma produção. Tá? Então você vê que estica tudo aí na foto, desde o olho, nariz, afina a cintura, alonga a perna, ó, isso é um absurdo. A pessoa. Ixi, passei aqui sem querer. Mas até o alongamento das pernas é feito, né? Alongamento de pescoço, que a gente vai ver aqui na imagem. Então, muitas vezes o que a gente enxerga aí na televisão, nas revistas, nas redes sociais, elas não são reais, né? E às vezes não é, pode ser até real. Existem algumas pessoas, né, que são naturais, mas é fora da nossa realidade, tá? E daí algumas outras perguntas. Eu preciso de um resultado rápido, né? Para que eu preciso desse resultado? A gente hoje em dia tem esse pensamento muito imediatista de ter resultados rápidos, tá? Mas o importante é a gente ter um resultado progressivo e duradouro. Não o que adianta a gente ter um resultado rápido, às vezes se machucar ou fazer algum procedimento estético, cirúrgico, e aquilo eu não mudar os meus hábitos e daqui a pouco eu reverter, né? Então é uma reflexão bem importante para a gente fazer. E tem uma frase que eu gosto bastante que é: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Tá? Então fica aí essa reflexão, só para a gente recapitular o que a gente viu aqui dentro da minha parte aí que eu me propus apresentar para vocês, é que o uso de anabolizante cresceu muito nas últimas décadas e o número de pessoas que utilizam para fins estéticos já ultrapassou em muito o número de atletas de alto rendimento que utilizavam, né? Para você não ligar para o que você vê nas redes sociais, na TV, esse padrão de beleza imposto, ele é irreal para a maioria das pessoas, tá bom? Então, não ligue para isso. O uso dos esteroides anabolizantes é arriscado e está associado a muitos efeitos colaterais graves que podem ser irreversíveis, tá ok? É possível ter ótimos resultados com uma alimentação equilibrada, treinos bem periodizados, um bom descanso e com, obviamente, dedicação e constância aí nessas questões aí alimentares, treinos, tá? Se precisar, procure profissionais para te ajudar nesse processo. E mais importante do que a velocidade é saber que você está no caminho certo, né? Não tenha pressa e continue aí na direção que você deseja para alcançar seus objetivos. Essas foram algumas das referências que eu utilizei para essa apresentação. E é isso aí, pessoal. Fico aí à disposição para qualquer esclarecimento. Meu e-mail
está aqui, tá? rsantos@unicamp.br. Qualquer dúvida que tiver, pode me escrever, a gente bate um papo aí sobre essas questões e outras questões aí relacionadas com exercício físico, saúde. Qualquer dúvida é só avisar, tá certo? Então, um abraço para você e até a próxima. Valeu, obrigado, até mais.